A nossa convidada é a Patrícia Rasa e ela vai falar sobre o fluir da vida nessa quarentena. Bom dia, André. Bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sou psicóloga clínica, eu atuo aqui na cidade de Jundiaí, no estado de São Paulo, e tenho uma pós-graduação em psicologia analítica. A minha área de formação inicial foi a abordagem centrada na pessoa do Carl Rogers, mas eu me encantei com Jung, com aquilo que eu vinha pesquisando a respeito, e acabei fazendo a formação nessa área e me encanto cada vez mais, né? Estou participando, né, de encontros com um projeto chamado Caderno da Introversão, e foi exatamente isso que me incentivou a escrever sobre esse tema, o fluir da vida nessa quarentena, porque nós estamos num momento bastante diferente, né? Onde a vida nos surpreendeu a todos nós e de estarmos em casa, né? Numa parada obrigatória. Inclusive, nesse artigo que você mencionou, eu comento, né, sobre uma entrevista que a Maitre Proença ela deu para o Roberto Dávila há muito tempo atrás, quando eu assisti esse programa chamado Conexão, e ele pergunta para ela, né, qual foi o papel que mais a surpreendeu durante a carreira dela, e ela responde, nenhum. Na verdade, a vida sempre me surpreendeu muito mais. E eu acho que é isso, nós somos surpreendidos, ela tem razão, né? Porque eu posso imaginar que cada um de nós aqui, no início do ano de 2020, deve ter feito a sua lista de desejos, né, do que fazer durante o ano, e sabendo, né, que o tempo aí, o famoso Cronos, né, sempre está devorando a gente no nosso tempo, pelo menos essa é a sensação que cada um de nós tem. E aí a gente está trancado, né? A gente está em casa, o social impedido de acontecer por conta de situações de, de segurança mesmo, né? Nós temos que ficar em casa, a circulação fica restrita, vamos aos supermercados, farmácia no máximo e temos que voltar rapidamente. E muitos de nós também exercitando essa tecnologia, né, que para nós até então ela estava um pouco distante, mas ela começa a ficar mais familiarizada. Então nós somos também convidados a entrar nela de uma forma mais amigável, entendendo que ela está aí também para nos ajudar. Mas em cima de tudo, falando de toda essa introdução, né, fica a pergunta, né, de que forma é que nós também estamos nos sentindo diante de tudo isso, né? Como é que é estar, né, que essa é a provocação feita, em nossa própria companhia? Como é que a gente tem aproveitado esse tempo que antes era tomado por atividades diversas, onde nós tínhamos a nossa agenda preenchida e diante de uma agenda muitas vezes tomada pelo próprio trabalho, ela ficava mais preenchida ainda, porque nós colocávamos mais coisas para fazer, e essa intimidade, né, com a gente, quem somos nós, né? Quem somos nós nesse momento, nessa correria toda, né? O que nós temos feito com esse tempo que tem sido dado para nós, né? Eu falo também porque eu sei que nós estamos, a maioria, em home office também, trabalhando, né? De casa, atendendo a algumas situações de empresa, que é o meu caso também, porque eu tenho um outro trabalho. Mas assim, nesse momento que a noite cai, né? Que você olha para os seus equipamentos, que você dá atenção às coisas que estão mais paradas, silenciosas, né? O silêncio tem sido algo que está no ar, né? Ele nos convida também para essa reflexão
E aí fica a pergunta, né? Como é que anda você em sua própria companhia, né? O que que você tem, na verdade, que é seu e ele não é parte de uma narrativa de mercado, enfim, uma narrativa social que está aí para dizer. E até, André, eu tenho pensado muito também, pessoal, sobre essa questão que é divulgado direto, né? Qual é o seu propósito, né? Você sabe qual é o seu propósito? E aí fica a questão, você sabe quem é você para você poder saber qual que é o seu propósito, né? E é sobre essa reflexão que o artigo trata, até porque o Jung ele tem uma frase no livro dele da vida simbólica, né, que ele diz assim, que a mudança de atitude ela nunca começa pelo grupo, mas ela é apenas pelo indivíduo. E a gente tem notado isso, de alguma forma, quando nós sabemos que esse coletivo ele é muito forte, né? Esse coletivo ele nos impulsiona a muita coisa. E às vezes a gente entra nessa onda, muitas vezes sem termos consciência de que estamos realmente fazendo isso. Nós estamos seguindo o fluxo de uma forma bastante, eu não digo irresponsável, mas assim, sem pensar muito, né? Sem analisar muito. E aí fica essa fala dele, né, que eu acho que é fundamental, porque o coletivo ele nos impulsiona, mas o que muda mesmo é para fazer a mudança tem que começar a partir de cada um de nós. Eu noto isso em situações, por exemplo, quando a gente ouve os noticiários e você vê as pessoas ainda protestando tudo bem, esse ir e vir, né? As pessoas têm esse direito, a liberdade, né? De expressão, de ir e vir, de sair, mas como ele ainda está visto sob um ponto de vista ainda individual, né? Ainda muito egocêntrico, ele não é do indivíduo de si, né? Daquela questão da sua consciência, mas é do individual mesmo, essa coisa da individualidade. É o meu caminho que está sendo podado. A pessoa não está ali pensando que talvez ela esteja transmitindo algo para um outro ser humano como ele, né? Então, por isso que o Jung diz que esse coletivo, né, por mais que ele seja, que ele nos impulsiona a pensar nas coisas, se nós individualmente não fizermos isso, a mudança ela não acaba acontecendo, né? Ela não vai ser significativa. Ela vai ser significativa para alguns, ela não vai ser significativa para todos, né? E como a gente está nessa situação, essa é o convite, né, que a gente faz, eu faço, para que a gente olhe para nós mesmos com bastante sinceridade, com bastante autenticidade, para ver no que a gente pode promover de mudança interna para que a gente não, quando a gente voltar para a normalidade, que isso possa ser visto de uma maneira diferente do que nós estamos vivendo agora. E uma das coisas que o Jung fala também, né, que colabora com essa conexão e que muitas vezes foi confundida com a questão dele pensar na religião, na espiritualidade, como se Deus não fosse algo para ser visto também, né? Mas desse espírito que existe em nós, esse convite que ele também faz para esse encontro de alma, né? Eu estou participando desse projeto do Caderno da Introversão, que são encontros que estão acontecendo nos finais de semana, e uma das coisas que ele me impulsionou é no desenvolvimento dessa reflexão a partir de algumas perguntas, né? Como, por exemplo, se eu participo do ritual da vida,
E de que forma que eu faço isso? E esse ritual, a gente traz um pouco também para a parte desse imago Dei que existe em nós, do nosso self, né? Quando Jung ele fala que no livro dele da vida simbólica, como alguns dos senhores têm em sua casa um cantinho onde pode realizar ritos, onde estão as imagens misteriosas? Nós nos desconectamos disso. Por isso que estamos sendo obrigados, né, a nos reencontrar, ou não, né? Ou talvez para alguns, pelo menos, essa é a proposta, né? Alguns ainda estão revoltados com tudo isso, mas é uma excelente proposta, é uma excelente oportunidade dessa reconexão para nós pensarmos nisso, né? É no rito que nós estamos mais próximos de Deus, dessa imagem Imago Dei em nós, né? Por isso que isso é tão importante. Pelo menos assim, essa é a forma como eu analiso esse momento que todos nós estamos passando, como tendo esta oportunidade de se olhar, né? Que ao fluir da vida tem uma relação com essa conversa íntima, né? Com esse estar em nós, né? Tem uma frase do Jung que eu vou ler aqui para vocês, que ela está no livro vermelho, né? Na página 233, no livro grande dele, que diz assim: andei durante muitos anos, tanto que esqueci que possuía uma alma. Onde estavas tu neste tempo todo, que além de te abrigava e te dava guarida? Ó, que tu tenhas de falar através de mim, que minha linguagem e eu sejamos para ti símbolo e expressão. Como devo decifrar-te? É importante a gente pensar aqui que nós não estamos, eu não estou aqui falando de religião, né? Apesar da religião ser um tema também importante do ser humano, porque ele nos convida ao religare. Mas eu estou falando de um momento íntimo nosso com nós mesmos, né? E que o Jung traz nessa citação, porque quando ele começa o livro vermelho, não sei se todos sabem aqui, se todos são familiarizados com essa proposta, é um caderno que o Jung faz das suas próprias reflexões, dos seus sonhos. Ele é um homem que ele está nessa época com 40 anos, já muito bem sucedido, uma pessoa que já tinha alcançado tudo os sonhos, né, em termos de realização pessoal, com filhos, já tinha um sucesso profissional bastante legitimado, e ele começa a desenhar, né? É um livro maravilhoso, eu até tenho ele aqui, vou mostrar para vocês, não sei se todos vão conseguir ver, né? E ele é um livro lindo, é um livro de arte, né? Também da arte, que ele desenha os seus sonhos, né? Ele é um livro de imagens simbólicas, né? E que ele faz esse convite, né, para nós, né? Porque a gente está sempre voltado para fora. Quem tem uma personalidade mais da extroversão, né, deve estar tendo assim, bastante dificuldade, né, nesse momento, né, de poder estar fechado sem essa possibilidade de conexão, né? E não é só fazer as coisas, não existe problemas em fazer coisas, a questão é com que finalidade nós fazemos. Né? E esse é um tempo da introversão forçada, né? E eu achei muito interessante também nesse movimento que nós estamos vivendo da quarentena, nós termos visto também postados, muitas pessoas postaram fotos, né, das imagens de pôr do sol, final de tarde, principalmente algumas pessoas que eu acompanho que são de São Paulo, como o céu está mais lindo, né?
E até a Terra tá ganhando com isso também, né? Com essa parada obrigatória, né? Como isso está muito também mágico, né? Se a gente for olhar por esse lado. Enfim, e eu não sei se vocês também já leram o livro Tuareg, né? Que são aqueles pastores, né? Que moram no deserto, né? Que caminham pelo deserto, né? Os nômades, né? E nessa Tuareg, nesse livro, tem uma citação muito linda que fala assim que no Saara cada homem tinha o tempo, a paz e a atmosfera necessários para se encontrar a si mesmo. Então, nós estamos vivendo nesse momento desse reencontro com a gente como uma oportunidade, penso eu, única, né? Para a gente poder fazer essa tarefa que é tão importante para tocarmos aí o nosso dia a dia da melhor forma que a gente puder. A Edneide está perguntando qual é o nome do livro. Eu já vou postar aqui o livro Tuareg. Gostaria de saber de onde é essa citação, não consegui entender. Citação do livro Tuareg, né? Isso, é do livro Tuareg. O livro Tuareg é um livro do Vasquez Figueroa, Alberto Vasquez Figueroa, e ele fala sobre essa reflexão que esses nômades, né, o Tuareg são pessoas que vivem no Oriente, e eles fazem o seu trabalho cuidando de camelos no deserto do Saara. São pessoas, 1 milhão de habitantes, são muçulmanos, na sua maioria, e eles vivem no deserto do Saara. E eles têm o deserto, né, como paisagem para o seu dia a dia, né? Eles são normalmente vivem sozinhos, né? Na maioria das vezes, tem famílias também, mas um caminhar muito solitário. E neste livro, a citação, né, eu vou até repetir aqui, ele diz assim, que no Saara, cada homem tinha o tempo, a paz e a atmosfera necessários para se encontrar a si mesmo. Que a gente, muitas vezes, a gente está vivendo isso, né? De um isolamento, né? E um convite para essa contemplação para nós. É nesse sentido que eu citei, que eles são pastores seminômades, né, que vivem no deserto, e eles têm essa oportunidade diária de poder fazer isso, né? Dessa contemplação. A Cristiane Russell aqui, a Patrícia está dizendo como conseguir com facilidade olhar para dentro de si, percebo algumas barreiras com isso. Porque uma das formas que a gente consegue esse encontro interno, uma das propostas que pode ser feita é através da meditação, né? A meditação, ela te possibilita silenciar, né? Não é parar de pensar, mas é silenciar, respirar, ter atenção na sua respiração, e com isso você ir se acalmando para poder deixar com que as coisas venham de uma forma mais fluida, né? Da vida, né? A gente poder olhar para isso de uma forma mais objetiva e concreta. Porque eu não estou falando aqui só do mundo das ideias, né? Mas eu estou falando do concreto também, da gente poder fazer algo que efetivamente nos mantenha conectados com a nossa essência, com a nossa própria narrativa, e não com a narrativa do externo, mas aquilo que cala em nós. Uma das outras coisas também que eu gosto muito de fazer, que me ajuda bastante com isso, é a própria escrita. Escrever é um ato também terapêutico e muito bom, que inclusive eu incentivo as pessoas que eu atendo a fazerem isso. Porque enquanto você escreve, você vai vendo as suas palavras, você vai vendo o seu sistema de raciocínio, né? Você vai prestando atenção no que está nas entrelinhas daquilo que você escreve, você para pensar, por que eu usei essa palavra? Por que eu estou usando essa expressão? O que efetivamente eu estou querendo fazer com isso? Porque não é algo para o externo, né? É algo para você.
O artigo que vai ser publicado na quarta-feira que vem, que o Lino já comentou, foi algo feito por mim, mas com esse sentido mesmo, do que tem sido essa experiência para mim do caderno da introversão e o que ele tem, o que ele trouxe para mim enquanto mudança, né, para a Patrícia nesse momento, né? Então é isso, é não ter receio, saber que você tem em você todo o potencial para ser alguém melhor. É nisso que eu acredito. E uma outra coisa também que eu quero falar é que, para a pergunta que foi feita, sei que falo de um lugar que é suspeito, né? Mas a terapia também é uma ótima forma de você buscar para esse seu si mesmo, quem é você, né? Infelizmente, nem todos conseguem ainda compreender a natureza dela, né? Ainda tem muito a ser questionado, porque ela está ligada ainda a transtornos, né? E não é bem isso. E não é só isso, na verdade. É isso, mas não é só isso. Então, a terapia também é um caminho de autoconhecimento dessa busca do si mesmo, né? A Adriana, ela diz assim, a natureza está linda, mas empilhamento de corpos sem direito ao velório? Essas pessoas que adoecem e morrem. Depois ela continua querendo resposta, né? Vou repetir a pergunta, olhar para si, ok, mas e a realidade lá fora? Somos todos um? Pergunta. Como lidar com essas mortes desassistidas? Nosso isolamento não tem compromisso com os outros? É uma pergunta um pouco retórica, mas se você quiser fazer algum comentário, Patrícia, fica à vontade. É uma pergunta até, eu diria, complexa mesmo, né? Porque existem vários fatores aí que influenciariam nessa resposta que eu vou dar, tá? A primeira delas é assim, quando nós não olhamos para nós mesmos, a tendência de nós criticarmos aquilo que está sendo feito é muito maior. E também a nossa falta de conexão não nos permite também, por exemplo, entender a morte, por exemplo. Eu vou falar uma coisa que é bastante polêmica aqui, tá? Eu concordo que seja. A morte, ela é algo que ela está aí, que ela precisa ser tratada com todo o respeito, as pessoas precisam ter o direito da despedida, né? Porém, quando a gente pensa nesse coletivo, a gente também está tomando medidas para que mais pessoas não tenham esse mesmo fim, né? E a despedida, ela pode ser feita de uma forma que essas pessoas possam pensar nelas então, depois, em rituais mesmo, ou mesmo visitando, depois que tudo isso passa. Existem formas de você poder fazer essa conexão de alguma maneira, mas respeitando aquilo que foi feito como radicalismo, realmente, né, no primeiro momento pode se pensar dessa forma, mas esse coletivo, quando você pensa nas pessoas que estão trabalhando no cemitério, né, as pessoas que estão lá enterrando aqueles corpos, né? Esse é o pensar no coletivo também, né? Quando você tem uma restrição dessa, existem motivos que foram pensados anteriormente para que isso pudesse ser organizado dessa forma. Então, é o individual ali, né, daquela pessoa que a gente não consegue se despedir como gostaria, né? Mas em favor de um coletivo que está por trás para que aquele ritual possa ser feito, né? Não sei se eu fui clara na minha explicação. Patrícia, a Carla está dizendo assim, ó. Com todo o nosso histórico em olhar para fora, estamos passando por um momento onde não conseguimos olhar para dentro. É isso que a gente está conversando, né? Ela continua. Mas muitos ainda têm toda a vida em casa para a qual não olhava antes e agora está se sentindo sufocado, pois está sendo obrigado a olhar. Aí a pergunta vem:
como equilibrar esse olhar numa vida que flui? Boa pergunta, né? É Carla que ela chama? É, Oi, Carla. Olha, é porque tudo foi pego de surpresa, né? Vamos começar por aí. É o inesperado que chegou. Ninguém estava pronto para isso, né? O que é interessante, e o que eu vou falar, eu não acho que isso seja uma regra de todos, mas é preciso dizer, a gente estava acostumado a ter uma vida onde a gente terceirizava tudo, né? Você terceirizava, por exemplo, os seus filhos, a educação dele, indo para a escola e tendo um momento à noite só para cumprir algumas tarefas, por exemplo, com ele, né? Ou às vezes não, né? Porque às vezes você chegava muito tarde do trabalho e não tinha esse tempo também para estar junto. A faxina da casa, por exemplo, você também não, a gente não fazia, porque isso já tinha alguém da nossa confiança para fazer esse trabalho para nós, porque nós não tínhamos o tempo para poder cuidar disso. São várias as situações que a gente teve que rever, se rever de imediato para poder minimamente nos organizar, né? A cozinha, né, que a gente evitava também, porque tem os congelados, tem os iFoods e tudo mais, a gente também volta-se para isso também, né? Parar para sentir algumas coisas, por exemplo, simples, né? Como um pôr do sol. Ontem, eu não sei se vocês viram, estava uma lua maravilhosa, a lua cheia maravilhosa lá, eu até coloquei no meu Instagram uma foto aqui de casa. Então, são todos esses movimentos, né, que nós, de repente, passamos a fazer e nem sei se fazemos no automático, sem consciência de que nós estamos fazendo isso, né? Que a gente tem que se rever em toda a nossa rotina. Começa por aí. E esse fluir, ele tem a ver com, dentro dessa agitação toda que a gente foi obrigada a se reorganizar para poder estar em casa, em que momento, dentro desta reorganização, eu tenho um momento para mim? Aquele assim, olha, gente, eu vou ficar aqui no quarto um tempo, por favor, é o meu momento, então eu quero um pouquinho de privacidade para eu poder ouvir uma música que eu goste, para eu poder escrever algo a respeito, para eu poder ver alguma coisa interessante. É este momento de estar você com você que está sendo a provocação dessa live que nós estamos fazendo aqui. É desse fluir que eu tô trazendo para a gente poder pensar a respeito. Em que momento você está fazendo isso? Ou você ainda está ocupando todo o tempo que você tem para não pensar na pandemia também, né? É isso, em que momento você... Eu, por exemplo, eu olho os jornais no final do dia, eu assisto um único jornal no dia, só para não ficar absolutamente por fora do que está acontecendo. O resto do meu dia, eu não faço isso, né? Porque eu tento não me contaminar, porque são coisas, gente, que nós não temos controle. Infelizmente, não temos que a gente possa fazer, a gente pode fazer individualmente, né? Quando a gente vai para fora de casa, você está com a máscara, você está minimamente com as regras de higiene consideradas, você entrar no supermercado e ver a higienização do seu carrinho sendo feita e agradecer no olhar pelaquela pessoa que está ali arriscando a vida dela também para poder você estar dentro daquele supermercado, né? Para você poder também estar levando o alimento para sua casa, tem milhares de pessoas que estão fazendo isso. Então, individualmente, eu colaboro dessa forma, né? Com a máscara, vou lá, faço a minha parte, procuro ficar o menos enrolada possível dentro, vou com uma lista já objetiva para estar menos tempo ali, dando oportunidade para outras pessoas que estão lá fora esperando, porque eu não sei como é o caso aí de onde vocês moram, mas aqui eu tenho fila para entrar.
dentro do supermercado. Então, eu estou falando de uma ação corriqueira, cotidiana, mas que pode isso ser colocado para todas as outras da nossa vida, né? Para todas as outras circunstâncias. Então, esse fluir é isso. Em que momento você tem... Esse convite é para isso. Em que momento é que você para olhar para si, para ver quem é você nesse sentido, nesse contexto todo. Do teu papel de mãe, aliás, aproveitando, né, um feliz Dia das Mães para quem é mãe nesse domingo, né? Esse teu papel materno, né? Como é que ele é desenvolvido? Como é que ele foi desenvolvido até então? Quais são as suas prioridades agora? É uma oportunidade que a vida está dando. A, a Alana está aqui no Instagram aqui. Ela fez uma pergunta, eu estou tentando entender um pouquinho melhor. Ela fala assim, ó, que ela foca na terapia dela, como compreender a única certeza da vida como nossa maior incerteza social, que é a morte. Aí eu pedi para ela melhorar um pouquinho a pergunta, ela diz assim, que tem trabalhado muito com o terapeuta dela sobre o valor da morte, né, determinando nossos ciclos, nossos vínculos social. Realmente não temos controle, é nossa maior incerteza, mas também é a única certeza. É só um questionamento sobre a carga de afeto que colocamos nas pessoas e em nós mesmos. Entendi. Quer comentar alguma coisa? Olha, o que eu falo o que eu costumo falar, trazendo isso para mim também, é aproveite o máximo a companhia das pessoas que estão com você hoje. E tente sempre ter uma relação autêntica, positiva com essas pessoas. Porque a morte, ela não é só a morte física, né? Nós temos várias situações de morte que acontecem no nosso dia a dia, né? A perda do emprego, por exemplo, é uma delas. A perda de um projeto que você gostava muito e de repente você viu que ele não ia rolar mais e você teve que abortar. A ideia de um livro que você começou e de repente viu que não era o caminho e você teve que também colocar na gaveta. E isso tudo nos causa frustrações, né? E quando a gente fala dessa relação humana, né? Dessa relação do eu com o outro, exatamente estar com esse outro da melhor forma que você puder. E quando você tem um trabalho consigo mesmo, vendo o seu lado, como diz o Jung, né, o seu lado luz e sombra, a tua relação com esse outro vai melhorar muito também. Eu tenho provocado em mim situações que eu tenho escrito para as pessoas, né, sobre mandando mensagem de áudio, por exemplo, do quanto elas são importantes para mim. E tenho recebido feedbacks bastante interessantes e até emocionados, porque as pessoas nunca se deram conta que elas tinham esse papel na minha vida. Então, assim, são ações que você pode fazer, né? Sem gerar expectativa, porque, por exemplo, eu podia mandar mensagem e não receber nada de volta, por exemplo, mas eu fiz a minha parte, né? Então, assim, é bem no individual, né? É isso que a gente está falando aqui desde o começo, né? São as minhas ações internas que faz eu ter essa tradução para o mundo de fora, como as outras pessoas me veem. São as minhas ações, não são as minhas palavras, né? E a morte, ela está aí, ela é algo inerente ao ser humano, ela é a outra face dessa moeda, vida e morte, né? Ela não vem com aviso prévio, né? Eu vou até comentar uma coisa pessoal aqui com vocês. Meu tio, o irmão da minha mãe, tem 97 anos. Ele esteve na semana passada hospitalizado, uma coisa muito grave.
ele estava indo para a UTI, a esposa já tinha dito que dificilmente, o médico falou que não deu esperança, e hoje, domingo, né, eu liguei para ele e falei com ele da casa dele. Quer dizer, sabe, a vida surpreendendo, ele tinha tudo para não estar mais em casa e estava. E a relação que eu tenho com ele é uma relação constante de, de regar a plantinha, sabe? De estar sempre ali. Porque 97 anos, vocês vão falar, poxa, Patrícia, mas 97 anos realmente pode acontecer de ir embora de uma hora para outra mesmo, mas existem pessoas jovens que também estão indo, né? E estão partindo também nessa, que aliás é algo que também surpreendeu a médicos, né? Que também virou uma situação, não é só idosos, né? Também jovens também estão indo. E encarar isto como a morte é saber que nós também não temos controle sobre isso. Isso não cabe a nós controlar. A gente precisa só viver cada situação quando ela acontece da melhor forma possível. E cuidar dessas relações enquanto elas ainda estão presentes em nossa vida. É isso que eu tenho para dizer. É fato que estamos passando em um cenário diferente de tudo que já vivemos. Qual a sua orientação para que esse convívio com a família se torne uma experiência positiva e produtiva? A comunicação das suas necessidades, que é dentro daquilo que a abordagem do Marshall Rosenberg fala, não sei se vocês conhecem, a comunicação não violenta, né? Da autenticidade, de você olhar para a sua família como sendo pessoas que têm suas necessidades, que têm os seus desejos, e perguntar sobre isso de uma forma que não cria desarmonia, mas que possa ser completa, sabe? Aquela situação do cada um tá num canto da casa com o seu WhatsApp, com a sua tecnologia à mão, e você, de repente, tem um acordo para vocês poderem colocar isso desligar em algum momento e poder conversar, poder falar, poder dizer coisas que talvez nunca foram ditas. É um momento para isso. É um momento muito valioso para ter essa comunicação autêntica, para você observar e não julgar. A gente está numa época, né? Eu vejo assim, da gente ser menos mimado, sabe? É olhar para si, mas é olhar para o outro também, com a mesma amorosidade. É assim que eu vejo. Eu não sei se eu entendi direito a pergunta dele, vamos ver se você entende. Ó. Como diferenciar o que está sendo estabelecido pela persona com o verdadeiro self? Seria um incômodo gerado em mim mesmo em momentos de introversão? Olha, o que eu entendi da sua pergunta, porque primeiro quando a gente olha para si, a gente consegue entender quem é a pessoa que está falando ali. Se é, por exemplo, nesse momento aqui, com vocês, é a psicóloga que fala, é a Patrícia que fala, ou são os dois? Né? A psicóloga que traz as experiências dentro dos conceitos que ela já estudou, e a Patrícia que tem experiência de vida e traz aquilo que também pode contribuir. Quando nós estamos conosco mesmo, é um encontro de autenticidade total, porque o nosso lado sombrio, que é aquele que a gente quer negar muitas vezes, ele também vai estar ali. E é preciso olhar para isso também. Viver na persona é uma coisa bem mais fácil. E é por causa disso mesmo, né, que a gente vai entrar um pouco aqui na teoria, que os complexos nos invadem, né? Porque apesar que eles vão invadir o tempo todo, né? Mas a gente ter esse discernimento, né?
de quem está falando, de que lugar eu estou falando, né? Que momento eu estou falando. Sem medo. Não sei se eu respondi, tá? Mas sem medo de se encarar e de entender que você tem o potencial para esse entendimento de si mesmo. E se tiver muito difícil, uma terapia pode te ajudar a você a ter esse encontro mais autêntico com você, para não ter essa dúvida, né? Porque o problema nosso é que às vezes a gente quer ser o persona em todos os momentos, né? E nem sempre isso não é saudável, né? Há um momento da gente, né, relaxar. Né? Os ambientes eles é que promovem essa necessidade. Se você está em casa com você mesmo, você não precisa disso. A Alessandra pergunta assim, no final, e a gente podia responder essa questão, da Meia Nunes e depois da Alessandra, e a gente já vai encerrando. Ok. Tá? Vamos ver aqui da Alessandra, ou Vera, primeiro. Ela diz assim, e esse olhar para o outro com amorosidade é como acolher a minha sombra? Sim, é exatamente isso. Porque a gente projeta no outro conteúdos que são nossos, né? É o que é o que a psicologia fala, né? A projeção, ela tem isso, né? A projetar, quando a gente olha para o outro e vê muito defeito, cuidado, você está falando de você. Por isso que o outro é tão importante para nós, né? E eu também sei que isso não é algo assim fácil, né? Porque a tendência nossa é não querer olhar para isso mesmo, né? É fugir disso. E não é um exercício fácil. Não é. Bom, eu acho que isso é fundamental, né? A gente saber que essa falta de amorosidade, de empatia e tal, é a própria sombra nossa, né? A gente começar a olhar para o outro com empatia, com amorosidade e tal, a gente está acolhendo também o que... Eu até quero fazer um comentário só, André, bem rápido. É a situação que às vezes nós temos na nossa vida, pelas influências que a gente teve desde a nossa primeira infância, né, daquilo que somos. E às vezes a gente coloca muito essa questão da mãe, do pai, do quanto eles construíram, não construíram com a gente fica nessa pegada, né, digamos assim. E o que eu tenho a dizer é assim, não sejamos vítimas de nós mesmos. Os nossos pais fizeram o melhor que eles puderam, né? E lógico que eles vão errar porque eles são humanos. Né? Vamos olhar para isso, identificar isso, o que foi, mas nós não vamos ficar nisso. Você sabe que tem um filme, esse último da biografia do Elton John, que é maravilhoso nesse sentido para esse entendimento dessa criança ferida que foi o Elton John e do quanto ele consegue, depois de quase morrer, né, dar a virada na vida, né? O quanto isso é importante. Quanto perdoar essas fases que a gente já teve e para poder ressignificar e seguir em frente. Uma última questão aqui, que é da Meia Nunes. Ela diz assim, ó, me sinto muito mal quando vejo postagens, né, do tipo, a natureza agradece pelos humanos nas ruas e tal. Ela diz que se sente mal com isso. Aí ela diz assim, sinto que as pessoas estão se distanciando em afeto, amor, que é mais ou menos o que a gente está dizendo, né? Como lidar com isso? Aí ela continua depois ali embaixo, estou vivendo algum tipo de arquétipo que estava no meu inconsciente?
Bom, o arquétipo aí eu não saberia dizer, mas precisaria a gente conversar mais, né, para poder descobrir isso, né, o que que ela está, que complexo que é esse que foi acionado nela, para a gente poder entender mais. Agora, sobre essa questão do afeto, da afetividade, do afeto, né, em si, ele é verdadeiro, né, quem que não gosta de um abraço, né? Quem que não valoriza estar junto? Isso é verdade. Agora, quando a gente fala da nossa humanidade que tem atrapalhado um pouco o desenvolvimento do planeta Terra, não cuidando da nossa própria casa, eu acredito que isso é algo que a gente precisa olhar sim. E se causa incômodo, é saber o que que nós individualmente fazemos no nosso dia a dia para colaborar para que essas coisas, para que essa terra esteja do jeito que está, com as nossas ações que são simples. Eu não estou querendo ter um discurso de ambientalista aqui, não é radical, mas, por exemplo, você recicla o lixo, por exemplo, você tem o cuidado de lavar os recipientes quando você vai jogar fora e minimamente deixar limpo para poder ser reciclado. São pequenas ações que colaboram para... Você pode não salvar o planeta, não é isso que eu estou falando, mas você pode fazer ações que possam colaborar para que as coisas fiquem melhores, né? Eu não sei se vocês lembram da situação das queimadas, né, na Califórnia, como foram violentas esse ano, né? Enfim, querendo ou não, as imagens provam que o movimento das pessoas externamente, elas estão realmente colaborando para que a Terra comece a se recuperar. E se nós não nos conscientizarmos disso, nós não vamos ter onde viver. Não é só uma questão da sobrevivência do planeta, né? É uma sobrevivência nossa. Porque o planeta vai viver com a gente ou não, ela vai. O problema é a gente colaborar para que isso possa ser melhor. Né? A gente está se despedindo, é isso? Eu adorei esse papo. A gente está já há 1h20 quase conversando. Acredito que é um papo que dá para estender aí por horas e horas e horas, mas acho que já foi um bom início para a gente poder começar essas nossas reflexões. Eu agradeço muito a sua presença, Patrícia, a sua Eu que agradeço. Gratidão aí pela oportunidade, viu, Lino? E espero que todos que estejam ainda nos assistindo, que para eles também tenha sido algo útil, né? Algo que criou, agregou valor, né? E que estou à disposição pelo e-mail que eu já deixei, se quiserem conversar mais e fazer mais trocas. Tá bom? Muito obrigada. Um ótimo dia para todos, um excelente final de semana e um bom Domingo das Mães, né? Dessa maternagem aí tão necessária para o desenvolvimento do ser humano, né? Com certeza, que esse Dia das Mães traga para a gente essa maternagem, né, que Gaia também vem oferecendo para tanto tempo, né? Sim. Essa oportunidade aí. É isso mesmo. Até acho que eu vou fazer uma live no domingo, viu, sobre isso, quem sabe, né? Acho Tá que vale bom. a pena. Patrícia, novamente, gratidão. Estejamos... Gratidão, Nil. Obrigado, pessoal. Até mais então. Obrigada, viu? Bom dia.